paz, meus irmãos, graças e paz a todos que têm nos acompanhado nessa escola dominical. Louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus por mais uma oportunidade de estar com você e de compartilhar a palavra do Senhor contigo. Uma semana que para nós foi muito cara, é uma semana em que a Igreja Metodista em Voldac perdeu um de seus membros. Irmão Israel, que compartilhava conosco nessa classe de escola dominical, foi ao encontro do Senhor. E para nós, ao mesmo tempo que é um momento de tristeza, porque humanamente falando nós sentimos a perda, há também um sentimento de alegria espiritual, no sentido de manter viva a esperança de que o irmão Israel passou da igreja militante para a igreja triunfante e vai ao encontro do Deus que ele anunciava amar. Enfim, nós queremos externar aqui o nosso pesar aos familiares, pedindo a Deus que sustente a vida de cada um de vocês, que esteja sendo o amparo, sendo o consolador nesse tempo tão difícil, né? Bom, a igreja continua a sua lida, a igreja continua sendo esse arauto que anuncia que Deus é bom o tempo todo. E é nesse espírito que eu gravo esse vídeo para compartilhar com os irmãos da classe de homens, com as irmãs que têm visto, têm assistido, com pessoas que nem da nossa comunidade de fé são, mas que eu tive a grata surpresa de ouvir coisas boas, no sentido de que esse tempo tem sido um tempo de reflexão positivo na vida deles, tem sido um tempo que tem acrescentado na fé dessas pessoas. Eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por poder ser instrumento da vontade dele. Quero te convidar nesse momento a parar um pouquinho seus afazeres, a dar uma respirada, a voltar o teu coração e a tua mente para as Escrituras, para aquilo que Deus quer falar contigo. E nesse momento eu te convido a orarmos juntos. Feche teus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus querido, Pai Santo, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse tempo, por esse momento. Muito obrigado pela oportunidade, Deus, de estarmos novamente na Tua presença. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade, Senhor, de poder compartilhar da Tua palavra, de podermos ser instruídos pelo Teu Santo Espírito, uma palavra que para nós, ó Deus, é vida, é alimento, é sustento, Pai. Nós te pedimos nessa manhã de domingo, nesse tempo que nós vamos parar para ouvir, para assistir, para meditar, Deus, que seja um tempo de crescimento nas nossas vidas. Pai Santo, que a Tua palavra vá ao encontro de cada um dos Teus filhos e filhas necessitados, ó Deus, buscando de Ti uma resposta, buscando de Ti alimento, Deus. Que a Tua palavra seja isso nesse tempo, que a Tua palavra seja isso nessa escola dominical, como ela anuncia e garante que não volta vazia. Que ela encontre no nosso coração terra fértil, a produzir bons frutos, frutos de arrependimento. Muito obrigado, Deus, pela vida dos Teus filhos e filhas. Muito obrigado, Pai, pela Tua igreja de pé, Senhor Deus. Pai Santo, coloco diante de Ti os familiares do irmão Israel. Peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor os sustente, que o Senhor venha consolar e confortar esses corações enlutados. Ó Pai, que eles possam ter a sua fé renovada, na certeza de que o Senhor continua cuidando de tudo. Nessa certeza, Deus, nós oramos com gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, irmãs, eu quero compartilhar com vocês uma porção das Escrituras, continuando a nossa caminhada aí acerca dos legados de fé no Novo Testamento. Hoje a gente vai ler um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo de número 15. Nós vamos ler do 15 ao 31. Hoje nós vamos compartilhar um pouco do personagem João Batista, o precursor de Jesus. E nós vamos comentar desse texto, mas no curso aí da exposição das Escrituras eu quero apontar alguns outros textos para leitura e que os irmãos possam anotar. Se a gente não for ler aqui nesse momento, que os irmãos possam depois fazer a leitura do texto e aprofundar-se nesse sentido aí de conhecimento e prosseguir em conhecer. Diz assim o texto, João capítulo 1, a partir do versículo número 15.
João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem, que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 discípulos, e vendo passar Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus. Amém. Vamos parar aqui no 35. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho hoje sobre João Batista. Quem foi João Batista? Qual a importância que João Batista teve na caminhada de Jesus? Qual o papel de João Batista aí no ministério público de Jesus? Poderíamos começar com algumas perguntas, né? Em que sentido a mensagem, o evangelho de João Batista prepararam o caminho de Jesus para esse ministério público? Em que sentido? Para responder essa pergunta, a gente precisa responder primeiro quem foi João Batista. Eu quero fazer isso com vocês, tentar responder quem foi João Batista. Para responder quem foi João Batista, a gente começa falando dos seus pais. Falar dos seus pais é lembrar do que nós conversamos na semana passada. Isabel e Zacarias. Isabel e Zacarias eram homens fiéis, eram homens justos, segundo a palavra de Deus. Ele, um sacerdote, um homem comissionado por Deus para estar no templo, para cuidar do serviço público a Deus. E a gente, no compartilhar de semana passada, a gente separou 3 lições acerca desse casal. Eu me lembro que a primeira dessas lições era de que pessoas íntegras, pessoas justas também passam por sofrimentos. A gente olhou naquele momento lá, um homem e uma mulher de Deus que passaram uma vida inteira com a vergonha de ser infértil, de não poder ter filhos. Isabel declara isso no texto que nós compartilhamos na semana passada, falando que Deus se lembrou dela e tirou dela a vergonha. Bom, olhando para os pais de João Batista, a gente percebe que ele é filho de sacerdote e ele certamente foi educado por seu pai nos princípios e nos caminhos do Senhor. Um outro referencial histórico, né? A gente falou um pouquinho aqui da Bíblia, a gente leu um texto de João Batista, a gente trouxe à memória os seus pais, o modo como os seus pais o criaram. Um outro referencial histórico para conhecer um pouco de João Batista é um escritor do primeiro século, Flávio Joséfo.
ele fala muito sobre João Batista. Fala talvez até mais, tem mais passagens sobre João Batista do que o próprio Jesus Cristo. E falando sobre João Batista, ele fala algumas coisas muito interessantes. Ele fala sobre a originalidade do movimento de João Batista, né? O caminho que o movimento de João Batista percorreu, que é um caminho às avessas do caminho que a religião estava tomando naquele tempo. João Batista, ele não vive como os líderes religiosos da sua época. Ele opta por viver uma vida austera, por viver uma vida simples. João Batista, ele não vai para as grandes cidades, ele não busca o seu próprio bem, a sua própria satisfação, ele vai para o deserto. João Batista, ele anuncia ele começa a praticar algo que era novo, né? Ele, de certa forma, nas palavras desse historiador, ele inventa o batismo. É claro que a água já estava presente em vários dos rituais, mas imergir alguém batizando em nome de Deus é uma novidade. João Batista que anuncia isso, e mais, João Batista anuncia a prática de uma religião que está preocupada não com os sacrifícios, mas com a própria justiça que cada um desses adeptos deve levar para consigo. Olhando para a religião da época, a gente vê aqui, segundo as palavras desse historiador também, um afastamento, principalmente dos jovens. A religião está apática, dominada por alguns grupos religiosos, aguardando a vinda de um Messias já há tempos. O país, a estrutura do seu país vive uma opressão, é dominado por outros povos, no caso aqui os romanos. Percebe-se uma degradação no cumprimento daquilo que Deus havia ordenado aos líderes do povo. Isso tudo aqui é o contexto em que João Batista nasce, é criado, e ao vivenciar, ao iniciar o seu próprio ministério, ele faz uma opção por uma vida diferente. Um homem, filho de sacerdote, nascido no templo, um milagre de Deus. Nós vimos aqui, a mãe dele era estéril. Um milagre de Deus, faz uma opção de ter uma vida completamente diferente daquela vida tradicional. Bom, João Batista opta por viver uma vida simples, uma vida no deserto, uma vida afastada de qualquer satisfação pessoal. Ele se alimentava de insetos, de mel silvestre. Marcos capítulo 1, versículo 6, é um dos textos aqui que eu quero deixar para vocês fazerem a leitura. Fala um pouco de como era simples a vida de João Batista. E estando no deserto, olha como é que as coisas são impressionantes, né? João Batista opta por estar no deserto, por viver uma vida simples, mas a voz dele lá no deserto ecoa a ponto de chamarem as pessoas para irem até ele. A mensagem de João Batista não era uma mensagem parcial, não era uma mensagem dita para agradar aqueles que iriam ouvir, ao contrário, era uma mensagem dura, uma mensagem severa, uma mensagem que requeria do seu ouvinte uma transformação, uma opção. Era uma mensagem dura. E ainda assim, João Batista atraía para o deserto muitas e muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas. E aí, diante disso que a gente apontou aqui, desses primeiros pontos, a gente começa a pensar, poxa, de que forma João Batista influencia Jesus? O texto diz que Jesus vai até João Batista. Jesus, um jovem, até agora, aqui nesse momento da sua caminhada, um desconhecido carpinteiro, ele é atraído por essa mensagem, uma mensagem que está embasada principalmente no juízo de Deus, que é certo que virá, no reino dele que precisa ser instaurado e numa opção necessária que os ouvintes
dessa palavra precisam fazer. É interessante que o jovem Jesus ouve essa mensagem e vai ao deserto. E o texto diz que Jesus lá é batizado por João Batista. João Batista batiza Jesus, mesmo reconhecendo que Jesus é muito maior que ele. Isso se dá para cumprimento das Escrituras. É interessante demais o fato de como as coisas se desenrolam, né? Como as coisas continuam. Porque Jesus vai ao encontro de João Batista, Jesus certamente ouve essa mensagem. Não tenho dúvidas de que essa mensagem, em algum momento, essa mensagem dura, severa, de mudança, de transformação, uma mensagem que chama as pessoas a viverem uma vida diferente, não uma vida religiosa no cumprimento de sacrifícios, mas uma vida de transformação, de mudança. É interessante porque as palavras de João Batista vão no sentido de trazerem para os seus ouvintes uma mudança, uma transformação. Tem alguns textos aqui que eu quero compartilhar com vocês. É o texto de Marcos 1,6, que eu já comentei. Quero compartilhar com vocês para vocês entenderem a profundidade da mensagem de João Batista e certamente a reflexão que isso trouxe na caminhada e no próprio ministério de Jesus. O texto lá de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 8, quando João Batista, ao batizar as pessoas, ele era interrogado acerca por elas que estavam sendo batizadas, um batismo de arrependimento, de remissão de pecados. As pessoas questionavam, o que a gente deve fazer agora? E aí João Batista dizia, por exemplo, no versículo 11, ele responde, Lucas 3, verso 11, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. E aí o publicano, o cobrador de impostos, pergunta para ele, o que eu devo fazer então? Ele, você cobra aquilo que está estipulado, só isso. O soldado, na continuidade do texto, pergunta para ele, o que eu devo fazer? Ele diz, não seja prepotente, não denuncie falsamente ninguém, se contente com o seu salário. Pode parecer uma mensagem para os nossos dias, né? Pode parecer uma mensagem para as nossas autoridades. Certamente parece uma mensagem para mim e para você. Certamente essa mensagem impactou Jesus. Certamente essa mensagem vinda da parte de Deus para alguém que tinha a missão de preparar o caminho do Senhor, de endireitar uma nação, Israel aqui, de anunciar o Cristo. É uma mensagem impactante. O que acontece ali? Jesus é batizado, na sequência da história de Jesus, ele é levado ao deserto, não é isso que diz Mateus capítulo 4, para ser tentado. Existe uma percepção aí de que ele permaneceu com João Batista durante algum tempo, sendo ensinado. O texto continua e aí tem um grupo de João Batista que vê um grupo que começou a acompanhar Jesus e Jesus batizando também. Certamente a mensagem de João Batista foi impactante na vida de Jesus. Foi uma mensagem daquele que clama no deserto. Eu quero compartilhar com você algumas dessas lições para a gente caminhar para um encerramento aqui. Primeira dessas lições, a autoridade espiritual nos é dada para honrar aquele que nos envia. João Batista adota uma postura completamente diferente da sua época. Ele é um cara diferente. Ele não procura ninguém, ele não está nas cidades, ele não está nas sinagogas. Ao contrário, ele vai para o deserto. E muita gente vai procurá-lo, e muita gente ouve a tua mensagem. E ele a todo tempo está anunciando, vem alguém aí, que eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias. Vem alguém aí que veio depois de mim, mas antes de mim já existia e é maior do que eu. Importa que eu cresça e que ele diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua.
é a mensagem de João Batista, é a lição que ele nos deixa de que a autoridade espiritual que nos é dada para honrar aquele que nos envia. Que eu e você possamos compreender essa lição e viver de conformidade com ela. Uma outra lição que a gente pode compartilhar é que oração e jejum fazem parte da vida do homem e da mulher de Deus. São disciplinas espirituais que nos fortalecem, que nos conduzem a um novo patamar de relacionamento com Deus. Que eu e você possamos abraçar essa forma de disciplina espiritual, valorizá-la, para que a gente possa não barganhar com Deus, mas ser cheio de Deus. Ser cheio de Deus. Ser fiel à mensagem do Evangelho pode nos trazer dificuldades e pode provocar reações negativas nas pessoas. João Batista paga com a própria cabeça a denúncia que ele faz do comportamento de Herodes, que está tendo um relacionamento com a mulher do seu irmão. João Batista anuncia uma palavra verdadeira. Anunciar uma palavra verdadeira de denúncia pode causar mal-estar na vida daquele que está sendo denunciado, se ele não compreender que aquilo vem de Deus e se ele não abrir o coração dele para o arrependimento. Meu irmão, minha irmã, o nosso papel é anunciar. O papel de conversão, de transformação é com o Espírito Santo de Deus. O meu papel, o seu papel é de anunciar. E toda vez que eu e você anunciamos, a gente proclama uma verdade que é capaz de impactar a vida das pessoas. E o meu desafio, o seu desafio nessa manhã é exatamente viver de acordo com esse chamado. Viver uma vida de fé, uma vida de simplicidade, uma vida de ousadia e principalmente a mensagem de arrependimento. Ela ainda é válida para os dias de hoje. Não há outra mensagem que não seja uma mensagem de arrependimento, de mudança de vida, de transformação. Anunciemos que Deus há de realizar a vontade e o querer dele. Eu quero terminar essa nossa escola dominical com um conto que eu achei impressionante, me tocou de certa forma. Eu quero compartilhar com você porque eu não tenho dúvidas de que essa forma de viver, essa forma de pregar, essa forma de anunciar o reino de Deus, essa forma de apontar para as pessoas que frutos elas deveriam buscar, foi impactante na vida de Jesus. Não tenho dúvida de que Jesus, 100% homem, mas também 100% Deus. E ao ver ali um homem anunciando o reino de Deus daquela forma, não tenho dúvida de que trouxe grande impacto na vida de Jesus. Eu quero compartilhar com você um conto que fala sobre vocação, sobre chamado. Olha só esse conto. O fósforo e a vela. Certo dia o fósforo disse à vela: minha missão é te acender. Ah, não, disse a vela. Tu não sabes que se me acendes, meus dias estarão contados? Não faz uma maldade dessa não. Então queres permanecer toda a sua vida assim, dura, fria, sem ter brilhado? Perguntou o fósforo. Mas ter que me queimar, isso dói, consome as minhas forças, murmurou a vela. Tens toda a razão, respondeu o fósforo. Esse é precisamente o mistério da tua vida. Tu e eu fomos feitos para ser luz. O que eu, como fósforo, posso fazer é muito pouco. Mas se passo a minha chama para ti, cumprirei com o sentido da minha vida. Eu fui feito justamente para isso, para começar o fogo. Tu és vela, tua missão é brilhar. Toda a tua dor, tua energia se transformará em luz e calor. Ouvindo isso, a vela olhou para o fósforo, que já estava se apagando, e disse: por favor,
acenda-me. Que essa possa ser a tua resposta diante de Deus, diante de uma mensagem que é anunciada, que tem o papel apenas de acender a chama do Espírito de Deus a brilhar em nossas vidas. Assim como a mensagem de João Batista, impactando muitas e muitas pessoas, chamou a atenção de Jesus, quem foi ao seu encontro. Que nós possamos ser impactados por essa palavra que faz acender em nós uma luz a brilhar, a luz de Cristo, a luz do Espírito Santo que habita em nós, em mim e em você. E que essa luz brilhe para honrar quem nos enviou. Que essa luz não se cale diante das dificuldades. Que essa luz seja perseverante, brilhando em meio a densas trevas. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que você tenha uma semana, um mês de julho abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor te fortaleça, te erga. Que o Senhor te sustente para que você produza frutos dignos de arrependimento. Vivendo uma vida simples, mas uma vida verdadeira. Uma vida que compartilha aquilo que tem, que pratica a justiça, que anuncia que Deus é bom para além das palavras. Que Deus te abençoe em todo o tempo, que o legado de João Batista faça acender em você essa luz do Espírito Santo de Deus. É o meu desejo. É o desejo da Igreja Metodista em Voldac, eu não tenho dúvida. Feche teus olhos, quero ter esse desfecho aqui com uma oração contigo. Feche teus olhos, onde você estiver. Eu sei que muitas pessoas estão nos seus afazeres, né? Estão fazendo uma coisa, fazendo outra, às vezes só ouvindo. Tudo bem. Mas pare um minuto agora. Se essa palavra encontrou no teu coração uma terra fértil, pare agora. Feche teus olhos. Ore comigo. Deixa a presença de Deus fazer diferença na tua vida. Deus querido, Deus bondoso, louvado, exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra ainda fala aos nossos corações nos dias de hoje. Muito obrigado, Deus, porque a sua palavra, Pai, acende em nós o brilho do Senhor, Deus. Nos ajude a não deixá-lo se apagar, a não abandonar esse brilho, a não escondê-lo. Pai Santo, Deus de amor, colocamos diante do Senhor as nossas angústias, as nossas dificuldades e lutas. Te pedimos, ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Contempla a nossa necessidade, ó Deus. Realize em nós a tua vontade, o teu querer, Pai. Para que sejamos luz onde estivermos, em meio a situações tão adversas e contrárias como a pandemia que vivemos, de afastamento social, onde nós não nos encontramos pessoalmente mais. Tem misericórdia de nós, Deus, e nos ajude a não deixar a luz que o Senhor faz brilhar em nós se apagar. Nos fortalece, Deus, que nós sejamos na ilustração como essa vela. Acende-nos, ó Deus. Sustenta-nos, ó Deus. Sopra em nós, Deus, para que o brilho do Senhor brilhe mais e mais e mais. Contempla, Deus, as dificuldades que temos, os obstáculos que vivenciamos. Nos ajude a honrar o teu nome, exaltar o teu nome. É o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Que você tenha uma semana abençoada e que essa palavra fique na tua mente, no teu coração durante essa semana, que você possa refletir e se aprofundar mais nela. Em nome de Jesus. Amém. Amém.